O mercado de veículos elétricos cresceu 10% no primeiro trimestre de 2025, se a gente compara com o mesmo período do ano passado. Segundo os dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, foram vendidos quase 40 mil carros movidos a eletricidade no Brasil, somente nos 3 primeiros meses do ano. Para analisar o crescimento desse mercado, estou aqui no estúdio com o nosso comentarista de inovação, Marcelo Trípoli. Marcelo, boa noite. O que significa para o mercado brasileiro esse número e esse aparente salto que tivemos aí do ano passado para cá? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Prime Time. Márcio, a tecnologia do carro elétrico está barateando de custo e o carro está ficando, a infraestrutura está melhorando. Então o brasileiro está perdendo um pouco do medo, aquele receio de comprar um carro elétrico, aonde eu vou carregar, como funciona. Existe um processo de educação do mercado e as montadoras chinesas, principalmente, elas estão sendo muito agressivas com relação ao custo-benefício. Então, quando uma pessoa vai comprar um carro e ela compara na concessionária o que o carro está entregando pelo preço que ele custa, está vendo que efetivamente os carros elétricos viraram o famoso smartphone ou um celular sobre rodas, porque a tecnologia de telas, a tecnologia de condução, de conectividade é muito parecida num carro elétrico com um celular. Tudo isso está fazendo com que o brasileiro então perca o medo e opte pelo carro híbrido ou carro puro elétrico. Está deixando de ser novidade e a gente está vendo cada vez mais na rua. Então, acho que eu vou arriscar também, estou achando que eu vou arriscar. Mas aqui a gente tem a questão da tecnologia, tem os carros elétricos puros, aqueles que só funcionam ligado na tomada, mas tem os híbridos que andam com motor elétrico, mas também tem o motor a combustão. Essa parece ser a preferência de muita gente que quer fazer essa experimentação, que quer, tá bom, vou apostar nessa tecnologia nova. O primeiro passo para alguém que nunca teve contato é um carro híbrido, porque o híbrido ele te dá os dois motores ali, as duas opções. E mesmo no híbrido tem mais de um tipo. Tem o híbrido leve, onde a bateria ela tá ali para tornar o consumo de combustível mais eficiente, e tem o plug-in, que chama o híbrido plug-in, que ele permite com que você tenha a experiência de dirigir no modo só elétrico, carregando num shopping center o carro, carregando na sua casa o carro, e possa dirigir, na hora que você estiver fora do alcance de uma tomada, possa dirigir no motor a combustão. Então esse carro híbrido plug-in te dá uma experiência muito parecida com um carro puramente elétrico. Então, com certeza, para quem nunca teve acesso, para quem ainda tem um pouco de dúvida e de receio, o híbrido passa a ser um ótimo custo-benefício como primeira experiência no elétrico. Mas ainda temos carência de eletropostos, ou seja, para quem tem um carro elétrico e vai fazer uma viagem Rio-São Paulo, não sei se chega, né? Sempre vai ficar essa insegurança. É claro, você tem que saber a autonomia de fábrica, mas não ter essa segurança de ter eletropostos, como temos postos de gasolina, de álcool hoje em dia, isso ainda é um belo passo para trás, né? Isso e tem uma coisa, a infraestrutura, mesmo os lugares que tem o eletroposto, que tem o que chama de carregador rápido, ele não é tão rápido assim. Se você tiver com a bateria 20%, você vai ficar no mínimo 30, 40 minutos. Não é então a experiência de se parar num posto e abastecer em 3, 4 minutos ali e ir embora. Isso não existe ainda. Existem tecnologias sendo testadas agora. A China acabou de mostrar um carregador que carrega a bateria inteira de um carro em 5 minutos. Mas essa é uma tecnologia que absolutamente não está disponível e não vai estar disponível tão rápido, de forma abundante no nosso país. Então, nesse momento, para você reduzir, existe até um termo em inglês que eles chamam de range anxiety, que é a ansiedade de você ficar sem bateria com o carro parado. O único jeito de resolver esse problema hoje é você optar pelo híbrido, porque aí nessa hora que acabar a bateria do teu carro, você põe o motor a gasolina para trabalhar e você não fica parado. Então, para quem tem que pegar estrada regularmente, ou mesmo quem quer ter a opção de ter um carro, que é o único carro da família que vai pegar a estrada, o carro puramente elétrico ainda é um carro muito difícil de você ter no mercado que a gente vive. E não é nem só chegar no eletroposto e colocar 30, 40 minutos de tempo ali até encher uma parte daquela bateria. É ver se não tem mais gente na sua frente. É ver se não tem fila, né? O que também vai ser um transtorno se você tiver que esperar 30, 40 minutos de outras pessoas. Então, a estrutura não comporta o crescimento. Esse número que a gente deu aqui no começo da reportagem, do crescimento de venda, se você olhar, observar, eu tenho um carro híbrido. Quando você vai hoje num shopping center, quase você não acha mais um carregador disponível. Porque no começo era novidade, aquela vaguinha exclusiva. Os shopping centers tem 3, 4, 5 às vezes. E o número de carros é muito maior. E muitas pessoas, muitos prédios aqui em São Paulo, nas grandes capitais, as pessoas moram doente em prédio, você não pode simplesmente instalar na sua garagem um carregador rápido.
um carregador. Você precisa da autorização do prédio, precisa fazer uma infraestrutura. Então, toda essa infraestrutura vai demorar para caminhar, ainda para estar amplamente disponível. Até lá, o híbrido é uma opção. E pelo tempo que esse tipo de carro já está no mercado, já tem um mercado de veículos usados elétricos. É seguro comprar um carro elétrico usado? Falando com um proprietário aqui, eu não sei se vai querer, quando vender o seu carro usado, se isso vai ser propaganda positiva ou negativa. Mas é seguro comprar um veículo elétrico usado? Aquela bateria não se desgasta? As baterias evoluíram muito, a tecnologia delas eu não vou comprar muito... teu carro não, fica tranquilo. não, eu vou falar aqui como especialista técnico. As baterias, elas duram mais de 5.000 ciclos de recarga normalmente. Então, a gente está falando de uma bateria que vai durar 10 mil. Tem carros na China que já rodaram 400 mil, 500 mil quilômetros. Olha. E a bateria está em 80%. Então, eu acho que a questão de você comprar um carro usado, normalmente esses carros vêm com uma garantia super longa, 6, 7, 8 anos de garantia. Então, dificilmente quem comprar um carro usado nessa primeira geração, na primeira leva, vai ter um problema tecnológico do carro ficar com a bateria inutilizada. Até porque se isso acontecer, a bateria num carro elétrico, ela é um peso muito grande no peso do carro. Então, realmente, se a bateria der um problema e você não tiver na garantia, você vai ficar num grande prejuízo. Agora, a questão do mercado de segunda mão de um carro elétrico é você ver quanto você vai pagar e quanto você pagou. Porque muita gente ainda... o preço ainda está sendo testado muito. Então, você tem que entender um pouco. Eu, se fosse comprar um carro elétrico hoje, ia procurar entender se esse modelo já está no mercado há algum tempo e o que aconteceu com a desvalorização desse carro. Porque, realmente, você não quer comprar um carro que vai ter uma valorização muito acima do que um carro a gasolina. Estou falando para quem está comprando um zero. Claro. Para quem está comprando usado, pode ser um ótimo negócio. Você está comprando um carro que tem uma depreciação, às vezes aquela pessoa não se adaptou no carro elétrico, você vai pagar um bom preço num carro que... E aí tem uma outra vantagem do carro elétrico, puro elétrico. Ele tem um custo de manutenção, Márcio, muito menor. Ele tem menos partes móveis. Então, inclusive, os ciclos de revisão de quilometragem são mais longos. É um carro que ele é muito mais simples. O motor, você abre o carro, o motor está na roda ali. Então, toda essa simplificação tecnológica também faz com que no bolso do consumidor faça diferença.